Olá, amigo ouvintes, que Deus abençoe você grandemente. Estamos chegando aqui mais uma vez com o programa Escola Bíblica, onde juntos podemos estudar a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe mais uma vez e que hoje possamos ter um encontro real com a palavra de Deus. Aqui, como você sabe, é João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Queridos, quero mandar um abraço a todos os irmãos, queridos irmãos das mais diversas denominações religiosas que nos acompanham através da Cupira FM 104,9. Que você possa ser ricamente abençoado, querido irmão católico, irmão da Assembleia de Deus, Maranata, da Igreja Metodista, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Presbiteriana, todos os irmãos, né? Se for mencionar todas aqui, levaríamos um tempão, porque existe muitos filhos e filhas de Deus espalhados nas mais diversas denominações religiosas que nos acompanham agora. Então sejam bem-vindos aqui ao canal, ao programa Escola Bíblica. E falando em canal, se você quiser acompanhar com imagens o programa Escola Bíblica, posteriormente será postado no canal O Alto Clamor no YouTube. Basta você ir no canal Alto Clamor, inscrever-se, deixa ativo o sininho das notificações para você não perder nenhuma postagem. Ali é postado várias coisas sobre a palavra de Deus, várias mensagens semanalmente e você não pode perder essa bênção. Então inscreva-se no canal Alto Clamor, deixa o sininho ativado, compartilha, deixa seu like, deixa também o seu comentário lá e nós estaremos falando com você, respondendo seu comentário. Queremos aqui aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para duas queridas igrejas adventistas do sétimo dia aqui da nossa cidade de Cupira, que é a Igreja da Caixa d'Água e também a Igreja Central, onde ocorrerá a semana de oração Desperta Tu que Dormes, com o missionário José Martins e a cantora Júcia Oliveira. Essa semana de oração se dará agora no mês de dezembro. Na Igreja da Caixa d'Água será de 3 a 10 de dezembro, sempre às 19 horas à noite, lá na Igreja da Caixa d'Água. Alô, irmã Maria José e todos os irmãos queridos da Igreja da Caixa d'Água. Vai ser uma bênção com o pregador, o missionário José Martins de Souza. Semana de oração Desperta Tu que Dormes. E também na Igreja Central, aqui próximo ao fórum da nossa cidade, você vai poder acompanhar também essa semana de oração na parte da manhã, que vai do dia 4 ao dia 10 de dezembro, das 5h30 da manhã às 6h30 da manhã. Vai ser uma bênção, você é o nosso convidado. Chegando lá, você diz que foi convidado pelo programa Escola Bíblica, pelo Albênio, pelo Denilson, pelo Gleison, pelo Leandro. Vai lá e você vai ser bem recebido, vai ser uma bênção. Falando aqui nos meus amigos, eu quero cumprimentar eles, né? Não pode deixar de cumprimentar eles. Eu quero cumprimentar aqui, com a paz do Senhor Jesus, o nosso amigo e nosso irmão é Denilson Monteiro. Olha o nome dele, Denilson. E aí, Denilson, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, meu querido Albênio. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, né? Espero em Cristo que o Espírito Santo, através da sua palavra, da palavra de Deus, possa alcançar cada um que está nos ouvindo. Uma boa tarde ao nosso irmão Gleison ali, que está no painel de controle. Boa tarde, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe aos ouvintes, e estamos orando bastante pelo programa, que possa alcançar diversos corações. Amém. E nosso irmão Leandro hoje também, que faz parte da nossa equipe também, que está aqui nos dando um suporte. Amém. O Denilson, para você que não sabe, o Denilson ele é ancião, né? É um Isso. líder espiritual da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Novo Horizonte, não é, Denilson? Verdade, sou ancião lá junto com Max, Roberto e Léo. Amém. Um abraço à Igreja do Novo Horizonte também. Que Deus possa abençoar esse ministério e almas possam ser alcançadas através de cada um de nós. Louvado seja Deus por isso. E o Gleison, ele congrega na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Glória, né, Gleison? E lá tem sido uma bênção também para Deus. Exatamente, bairro Glória. E o Leandro, ele é membro da Igreja da Caixa d'Água, né? Que é exatamente a igreja que vai ter a semana de oração Desperta Tu que Dorme. Seja bem-vindo à equipe do programa, viu, Leandro? Que Deus abençoe você e esse que vos fala
é membro aqui da Igreja Central da nossa cidade de Cupira, a Igreja Adventista Central, próxima aqui ao fórum. E deixo aqui o convite, né? A igreja mais próxima de você, faça-nos uma visita. Se você está mais próximo da Igreja da Caixa d'Água, visite-nos, ou da Central, ou então da Novo Horizonte. Tem também a do Glória. Tem Igreja Adventista lá no Nova Morada, né? Que fala bairro Liberdade, isso, lá perto do Colégio Hilda. Tem na bairro São João, atrás do Pedro Alves, né? Então, tem na Coab, o Portal da Fé. Um abraço aos irmãos do Portal da Fé. Tem também lá na Coab. Então, temos aí 7 igrejas abertas para receber você, para deixar aquele dia maravilhoso na presença de Deus muito mais agradável. Então, se você quer adorar a Deus, quer fazer estudos bíblicos, quer aprender mais, quer se preparar para a volta de Jesus, você pode estar indo nos visitar e você vai ser bem recebido. E um detalhe que eu estava quase esquecendo, meus irmãos. Na segunda-feira, eu quero convidar você para fazer parte da classe bíblica Ouvindo a Voz de Deus, que acontece toda segunda, como eu disse, a partir das 19 horas da noite, na casa do nosso querido irmão Denilson e da irmã Júcia Oliveira, que fica ali ao lado da rodoviária aqui da cidade. Ali, segunda-feira após segunda-feira, temos tido bênçãos. Muitos alunos, muitas pessoas ali estudando a Bíblia, estudando os temas que a palavra de Deus nos apresenta e todo mundo crescendo no conhecimento da verdade, não é, Denilson? Verdade, Albênio. E é muito importante nos dias que estamos vivendo hoje, as pessoas procurar estar mais perto de Deus, ter um conhecimento maior para não se verem perdidos nesse mundo, né, Albênio? É isso. Porque muitos se perguntam isso, né? O que vai acontecer? Mas a Bíblia tem a resposta para todas essas perguntas. Amém por isso, né? Bem, queridos, nós vamos ouvir o louvor, o Salmo 103 com Arautos do Rei, para preparar o nosso coração para o estudo de hoje, que terá como tema a origem do mal. Então pegue sua Bíblia, pegue aí um caderninho, um papelzinho, uma caneta, para você não perder nada. Daqui a pouco, o estudo bíblico de hoje, a origem do mal. Aqui nesse estudo nós vamos aprender como surgiu o mal, como surgiu o pecado, quem é o responsável, é Deus responsável por isso ou não, ou é outra pessoa. Vamos aprender tudo isso à luz da Bíblia daqui a pouquinho. Vamos agora louvar a Deus através do cântico do Arauto do Rei, Salmo 103. Programa Escola Bíblica. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amigo ouvinte, participe desse ministério, seja um apoiador desse programa, seja um mensageiro da esperança. Através desse programa, você e eu poderemos alcançar mais almas para o reino de Deus, pregando o evangelho sempre. E o programa existe porque amigos queridos podem nos ajudar a manter o programa no ar. Por isso, participe do projeto Mensageiros da Esperança. Denilson, como é que pode ser feita a doação que os queridos irmãos podem participar? Pronto, Albênio. Aquele que quiser nos ajudar fazendo suas doações para assim o evangelho ser pregado, aí vai a chave Pix para aqueles que querem nos ajudar. É albenio.adv@gmail.com. Mais uma vez, albenio.adv@gmail.com. Amém, não é? Estamos usando a minha chave Pix para que a gente possa arrecadar aí doações. O valor não está estipulado, nem o valor, é aberto, é aquilo que o seu coração propor, aquilo que o Senhor colocar na sua mente, no seu coração. Você pode nos ajudar. Através das suas doações, poderemos avançar e manter o programa no ar todos os sábados aqui na Cupira FM 104,9. É momento de refletir e analisar as Escrituras. Vamos abrir a Bíblia e estudar o tema de hoje. Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus aqui na Escola Bíblica. E a Escola Bíblica existe para estudarmos juntos a Palavra de Deus. E nós hoje vamos avaliar, à luz da Bíblia, o tema A Origem do Mal. Esse tema é muito importante porque falta muita compreensão em muitos de nós
a respeito das coisas que acontecem na nossa vida, que acontecem na sociedade, e por que existe o mal, por que existe morte, por que existe dor, por que existe coisas ruins. Nós precisamos buscar respostas hoje na palavra de Deus. Para entendermos esse tema, precisamos entender de quantos anjos era composto o exército de Deus, Denilson. Quantos anjos? Apocalipse, no capítulo 5, versículo 11, não é isso? Apocalipse 5, verso 11, vai dizer claramente de quantos anjos é composto o exército de Deus. E isso é importante saber porque essa informação bíblica vai nos ajudar a entender a origem do mal. Como é que diz aí, Denilson? Apocalipse, capítulo 5, verso 11. Então, se você está com a sua Bíblia, ou está com uma caneta aí, um papel, anote aí. Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. Fala assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Veja que coisa impressionante. A Bíblia mostra claramente aí nesse verso que o número dos anjos do exército de Deus é milhões de milhões e milhares de milhares. Não é isso, Denilson? Verdade, Albênio. É uma quantia que não dá nem para saber, né? De tantos anjos ali que João viu na sua visão, teve a visão, né? E que privilégio, né, Albênio, ter uma visão, né? Porque sabemos muitas das vezes que a gente temos os nossos anjos que nos acompanham e nos protegem, exatamente, né? Imagine você saber que existem milhares do seu lado. Isso. E é um tema que muitas pessoas não creem, né, na existência de anjos. Mas a Bíblia fala claramente que o exército de Deus é composto por milhões e milhões, milhares de anjos. Isso é importante. Antes de continuar no estudo, eu queria pedir para o Gleison ficar atento se tiver algum WhatsApp. Tem o número aí, Gleison, do WhatsApp agora? Se não tiver, depois passa, né? Porque se algum querido amigo ouvinte que quiser fazer um comentário ou fazer alguma pergunta dentro do tema, aí vai poder estar mandando através desse WhatsApp. Qual o WhatsApp aí, Gleison? Você pode mandar para o 99909-9570. 99909-9570. Ok, então daqui a pouco a gente repete o número para que os queridos possam participar, não é? E possam fazer seu comentário ou sua perguntinha dentro do tema aqui da origem do mal. Então, vamos avançando porque tem mais coisas aqui sobre esse assunto. Por exemplo, que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, que foi o líder dos anjos? Lúcifer foi o líder desses anjos que a gente viu aí, milhares de milhares, milhões de milhões, bilhões de milhões. Qual é a descrição que a Bíblia faz? A gente vai abrir a Bíblia, amigo ouvinte, pegue sua Bíblia aí e abra Ezequiel, procura aí Ezequiel 28, o versículo vai ser do 14 ao 17, Ezequiel 28, 14 a 17, olha como a Bíblia descreve Lúcifer, que foi o chefe dos anjos. Então, você que está com a sua Bíblia na mão aí, vamos acompanhar a leitura. Ezequiel 28, do 14 ao 17. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras estavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde um dia em que foste criado, até que se encheu-te de iniquidade. Na multiplicação do teu intestino se encheu o teu interior de injustiça, e pecaste, pelo que te lançarei profundo, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubins da guarda, em meio ao brilho das pedras. Exaltaste por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Que texto impressionante. Esse texto, a princípio, se aplica ao rei de Tiro, mas ele tem também aplicação a Lúcifer.
E aqui fala que ele era um querubim da guarda ungido. Querubim ungido. Ele estava na presença de Deus. E infelizmente, esse anjo, ele se deixou levar pelos seus próprios desejos que não estavam em harmonia com o que era justo. Não é, Denilson? Ele olhou, né, a sua formosura e ele começou a se achar melhor do que todos os outros. Você percebendo na leitura, bem, você vê o cargo de Lúcifer, quão grande era no céu, né? Quanta importância ele tinha. Exatamente por conta dessa importância e desse privilégio que Lúcifer tinha, ele começou a criar um sentimento diferente, né? Uhum. Então, temos aqui agora duas informações importantes. Primeira delas, que a quantidade de anjos que havia no céu era de milhões e milhões, milhares de milhares. Esses anjos tinham como líder deles, como chefe, o anjo chamado Lúcifer, portador de luz, é o significado do nome dele. E esse anjo, infelizmente, ele enveredou caminhos distorcidos. Ele pecou, diz a Bíblia, ele pecou. Ele quis ser algo que ele não era. Ele quis avançar o sinal, né? Por assim dizer. Verdade. E ele queria adoração para si mesmo. Infelizmente, foi essa a atitude dele. E a Bíblia diz aí que Deus lançou ele para fora do Monte Santo, ou seja, ele foi expulso do céu por causa dessa atitude. Agora tem mais. Que outros pecados esse anjo cometeu, Denilson? Isaías 14, verso 12 a 14. Repito, Isaías 14, verso 12 a 14. É importantíssimo esses versos porque mostra mais passos em direção ao erro dados por Lúcifer. Então vamos ler, amigo ouvinte, pegue sua Bíblia aí, abra a Bíblia em Isaías 14, 12 a 14. O Denilson vai ler pra gente aqui, para que a gente entenda o quão longe foi indo, né, cada vez mais esse anjo. Então vamos todos abrir nossas Bíblias e vamos acompanhar aqui o texto de Isaías 14, do 12 ao 14. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Que coisa, hein? Então, olha o que foi florescendo no coração de Lúcifer. Colocar-se acima de Deus, procurar ser adorado. E a Bíblia diz aí claramente, né, que ele gostaria, né, ele pretendeu, a pretensão dele era ser semelhante ao Altíssimo, semelhante a Deus. E aí, Denilson, tem condição essa pretensão de Lúcifer? Ele criou um sentimento muito perigoso, né, Albênio? É verdade. Que muitos hoje também criam esse sentimento, né? Dentro dos seus corações, o sentimento de inveja, o sentimento de ser mais alto do que aquele seu companheiro que está do seu lado. Por exemplo, numa firma, você é o encarregado, mas aquelas pessoas, às vezes, que estão do seu lado, tá com inveja de você ali, tenta lhe derrubar para tomar o seu cargo. Isso foi o que aconteceu com o Lúcio, né, Albênio? Exatamente. Ele começou a ambicionar isso no seu coração. É verdade. E o texto bíblico fala que ele queria ser semelhante ao Altíssimo, semelhante ao próprio Deus. E outra coisa interessante, amigos, é que a mesma tentativa que ele fez lá no céu, né, a mesma obra maligna que ele fez no céu, ele trouxe para a terra consigo. Então, a mesma coisa, o mesmo propósito de ser semelhante a Deus, de receber a adoração para si, ele tenta fazer aqui na terra. E ele tem conseguido. Ele tem conseguido através de cinemas, literaturas, músicas, culturas. Um time de futebol que você coloca acima de todas as coisas. Exatamente. Muitas das vezes. Então, em muitas coisas, Lúcifer consegue atrair para si a adoração das pessoas, mesmo sem essas pessoas terem consciência de que estão fazendo. Porque, na verdade, não precisa eles saberem que está adorando a Lúcifer, desde que estejam.
infelizmente, essa é a armadilha, queridos amigos. Por isso, fiquemos atentos, porque esse anjo mau, esse querubim caído, que foi expulso do céu porque tentou prejudicar a harmonia do céu, ele está aqui na terra e ele tem feito um estrago. E a partir de agora, nesse ponto do estudo, você já vai começar a entender, juntamente conosco aqui, o porquê o planeta está nessa situação, está nessa desordem. Porque a mesma coisa que tentou deixar o céu em desordem, está agora aqui. Muitos se perguntam, né, Albênio, por que acontece tantas desgraças na Terra, né? Porque tantas pessoas sofrem. E hoje a Bíblia vai explicar um pouco de onde começou tudo isso, né, Albênio? Exatamente. Por exemplo, qual foi o resultado da rebelião desse anjo? Qual foi o resultado da rebeldia dele? Vamos ver aí Apocalipse 12, verso 7 a 9. Repito, Apocalipse 12, verso 7 a 9. Esse texto é impressionante. Vale a pena você sublinhar ele na sua Bíblia, passa um marca-texto, escreve aí numa folha à parte, estude sobre esse texto, porque ele é impressionante. Apocalipse 12, 7 a 9. Qual foi o resultado dessa rebelião, Denilson? Vamos lá, queridos. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejou o dragão e seus anjos, que ficaram ao seu lado. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os anjos que ficaram ao seu lado. Que coisa, não é? Como eu disse, amigo ouvinte, o texto era forte. O texto é forte. O texto mostra uma realidade de uma batalha que ocorreu no céu, porque Deus foi pacientemente dando oportunidades para esse anjo e aqueles que escolheram seguir ele no céu, os outros anjos, foram dadas várias e várias oportunidades para que ele recuasse dessa atitude errada que ele estava tendo. Infelizmente, ele não quis recuar, ele quis avançar. E a consequência da rebeldia dele foi a expulsão. Ele saiu do céu, foi expulso, e ele foi atirado para a terra. Foi dito aí que houve uma guerra no céu, Miguel e os seus anjos, e a gente vai aprender nos próximos estudos, queridos, que Miguel aqui é o nome de Cristo. Quando Cristo entra em batalha frente a frente contra o inimigo, ele usa o nome de Miguel, que vem a significar quem é como Deus. Porque se você não esqueceu, o texto anterior que lemos falou que Satanás, que é o Lúcifer, o anjo caído, ele queria ser igual a Deus. Então, quando Jesus ele vai confrontar Satanás frente a frente, ele vem com o nome de Miguel, que é para dizer ao próprio Lúcifer quem é como Deus. Então, nessa batalha, mostra que o cenário bíblico aqui de Apocalipse 12, 7 a 9, é que nessa batalha Satanás, juntamente com seus anjos, não tiveram êxito, não conseguiram vitória, e aí quando perderam, foram expulsos do céu e vieram para parar aqui. Olha só que texto agora, que advertência Deus fez ao casal Adão e Eva no Éden, porque estava tendo esse problema no céu, né? E Deus enviou uma advertência a Adão e Eva que estava aqui na terra, estava no Éden. Qual foi a advertência? Está aí, abra sua Bíblia em Gênesis 2, do verso 15 ao verso 17. Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17. Então, meus queridos, vamos lá. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Olha só uma a advertência, né? Uma advertência. Deus ali coloca uma prova para provar o casal e advertiu: se vocês desobedecerem essa ordem, estarão sujeitos à morte. Porque antes disso, o casal estava com a imortalidade, não é, Denilson? Eles foram criados, saíram perfeitos. Inclusive,
no estudo passado, sábado passado, nós vimos aqui no Escola Bíblica a criação do mundo, a beleza da criação. Exatamente. E tudo estava em ordem, em perfeita harmonia, do planeta aos animais e ao ser humano. Tudo em ordem. Não havia morte, não havia problemas climáticos, não havia conflitos, não havia nada disso. Mas, infelizmente, após esse evento aqui da chegada de Lúcifer à Terra, aí a coisa já começou a ficar diferente. Só que o primeiro casal, Adão e Eva, guardiões do planeta, infelizmente, Deus deu a advertência, alertou eles, mas infelizmente a gente vai verificar que eles não deram ouvidos, né, à advertência, né, Denilson? É verdade, Albênio. E isso ocorre muito hoje, né? Quantas advertências o Senhor nos dá, né, no dia a dia, né? E às vezes nós passamos por cima dessas advertências e o que colhemos lá na frente são tragédias, né? É isso. A mesma coisa que os nossos primeiros pais colheram, né? Ao não obedecer à voz de Deus, muitos hoje trilham o mesmo caminho. Exatamente. Precisamos observar essa questão, amigo ouvinte. Não imitemos a falha que Adão e Eva teve ao não dar ouvidos a Deus. Que nós possamos dar ouvido a Deus. E dar ouvido a Deus é crer em sua palavra, a Bíblia Sagrada. Queridos, vamos avançando, porque agora se coloca uma questão importante. Veja só o que diz aqui, olha. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Porque entrou em cena agora a serpente, né? Lúcifer foi expulso do céu. Sim. Aí ele entrou em outro campo de batalha já para tentar seduzir outras pessoas, porque a gente viu que quando ele foi expulso, terça parte dos anjos veio com ele, né? Sim. Aí ele colocou esse plano agora nos nossos primeiros pais. Inclusive, Lúcifer, ele não aparece como ele é, né? Ele utilizou-se de um canal de comunicação para falar. Até hoje ele usa esses canais, né, Alberto? Exato, ele não aparece, ele fica usando esses canais, né? Então, o que foi que ele disse aí, ele usando a serpente, o que ele falou para Eva? Gênesis 3, verso 1 a 5. Vamos lá, meus queridos. Ora, a serpente era mais esperta que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Então, teve aí uma conversa, não é? Isso. Ele teve uma conversa antes para saber, na verdade, o que Deus tinha pedido aos primeiros pais, né? Você leu do verso 1 ao... Vou ler agora. Vai ler 2 agora, ao né? 5. Isso. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela, nem nela tocarás, para não morrer. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que deles comeres, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha, sereis como Deus. Então, aquilo que ele almejou do céu e deu errado, ele colocou agora na cabeça do ser humano, que eles poderiam também ser semelhantes a Deus. Agora, o detalhe, quando Eva disse qual tinha sido a fala de Deus, ele disse que, porque Deus disse que morreria, né? Mesmo se eles apenas tocassem. Aí já morreria. Já morreria. Mas não era uma morte na hora, instantânea. Ou seja, ia perder a vida eterna, ia perder a imortalidade. Isso. Já a serpente chegou e disse assim: não morrereis. Então você tem agora aqui o surgimento de uma das doutrinas mais perigosas na face da terra, que é a imortalidade da alma, Denilson. Verdade. E a Bíblia, ela não fala em nenhum momento que a alma é imortal. Porque a palavra de Deus fala que a alma que pecar, essa morrerá. Exatamente. Então, a gente vai até comentar muito sobre esse tema da imortalidade da alma morrer ou não morrer e etc., no estudo sobre a morte que estamos chegando nele. Mas por hoje já vimos que Lúcifer é quem, através da serpente, trouxe essa filosofia, essa doutrina, essa ideia, e ele passou para Eva. E, infelizmente, a história mostra, né, registrada na Bíblia, que Eva
acatou a proposta do inimigo e desobedeceu a Deus. E Deus falou que no dia que Albênio eles provassem do fruto, eles morreriam, mas a serpente falou que eles não morreriam. Tá vendo só? Aí já criou uma confusão na cabeça dela, né? Isso aqui, amigos ouvintes, é para você ficar atento, é para nós ficarmos atentos. Quando alguém ensinar algo que não está de acordo com o está escrito, com a Bíblia, devemos ficar atentos para não seguir coisas que são ensinadas fora das Escrituras. Precisamos acreditar e praticar aquilo que está em harmonia com o contexto bíblico, porque Satanás veio e soltou aí essa mentira. Infelizmente Eva acreditou, desobedeceu a Deus, consequentemente seu esposo também, Adão, e aí a humanidade inteira, inclusive nós que estamos aqui conversando no programa, todos nós somos acometidos desse veneno, dessa doença chamada pecado, que leva à morte, por causa dessa falha aí, infelizmente. Não é isso, Denilson? Verdade, Albênio. E se você gostaria de participar do estudo de hoje, fazendo alguma pergunta dentro do tema, ou fazendo algum comentário, você pode participar do Escola Bíblica através do WhatsApp. Número do WhatsApp 999099570, certo? Você pode mandar sua pergunta, a gente pode responder a sua pergunta aqui no programa. 999099570. É isso aí. Então, se você tem alguma dúvida em relação a esse conflito, ao surgimento de Lúcifer, a tudo que ele faz, as coisas ruins que acontecem aqui na Terra, faz aí, manda o zap e a gente vai estar tentando aqui, né? Verdade, humildemente ajudar você a entender o assunto à luz da Bíblia, sempre. Deixemos claro isso. Sempre à luz da Bíblia, sempre trazendo o que a Bíblia diz, não é isso? Vamos avançando então. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Esse texto que vai nos responder essa pergunta se encontra em Gênesis, no capítulo 3, verso 15. Gênesis 3, verso 15, tem uma certeza que o Senhor Deus, assim que o casal foi enganado e caíram em pecado, Deus ali dá uma certeza. E eu gostaria de compartilhar com você essa certeza. Gênesis 3,15, Denilson. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Olha, Deus aí promete o descendente da mulher. Ou seja, através dessa primeira profecia que aparece aí em Gênesis 3,15, vem a esperança da salvação em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então esse verso mostra que um dia o descendente da mulher, o Senhor Jesus, viria a essa terra. Ele seria ferido no calcanhar, que foi a traição que Judas cometeu contra ele, né? Ferida no calcanhar é um golpe traiçoeiro, é um golpe que a pessoa não espera, vem por trás, é uma traição. Então, ali quando Judas, usado por Satanás, traiu Jesus, tentando prejudicar a obra de salvação, ele ali faz a ferida no calcanhar do descendente da mulher. Só que o texto continua dizendo, né, Denilson, que o descendente iria esmagar a cabeça da serpente. Já foi uma profecia por tempo do fim, né? Exato. Né, é quando Cristo vai, por fim, isso, destruir o pecado e Satanás. E Satanás de uma vez por todas. O mal vai sumir. E louvado seja Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Atenção. Não há nenhum outro personagem na Bíblia cuja a palavra de Deus, a Bíblia mesma, tenha dado essa profecia que ele ia esmagar a cabeça da serpente. Então, quem vai passar na frente e vai esmagar a cabeça da serpente é o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Na sua volta, na sua grande volta. Ele porá fim a todas as calamidades que existem no mundo. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Vai ser ele, amigo ouvinte, que voltará em breve. Já estamos ouvindo passos de um Deus que se aproxima. Amém, Senhor. Os sinais estão aí mostrando que Jesus voltará. E inclusive teremos um estudo sobre sinais da volta de Cristo e o estudo sobre a volta de Jesus. Então não perca nenhum episódio aqui do programa
escola bíblica, não é, Denilson? Porque tem coisas aqui impressionantes que a gente precisa estudar. E os nossos queridos ouvintes vão perceber o quanto estamos próximo da volta de Cristo. Exatamente. Muito perto. A cada movimentação que acontece à nossa volta no mundo, isso é um sinal, um alerta. Ou seja, E- sinais da volta de Jesus estão se cumprindo A cada dia. a cada dia e de maneira veloz, né? Não é devagar. Muito rápido. Eu estava conversando com o Júcio ontem e ela falou que o tempo está passando tão rápido que não dá mais para fazer nada. E é verdade. É verdade. É verdade. Quando a gente liga os noticiários, é mostrando como é que está a situação do nosso país, como é que está a situação do mundo, como é que está a situação no campo religioso, no campo econômico, no campo da sociedade em geral. E tudo isso, essa corda no pescoço que estamos sentindo, se trata de sinais do tempo do fim, sinais da volta de E Cristo. muitos colocam as suas esperanças em cima de homens, né? Albênio? exatamente. Quando não existe mais. A nossa única esperança deve ser Cristo Cristo Jesus. Jesus. Olhar para o céu. Louvado seja Deus. Outra questão que se coloca agora do nosso estudo é a seguinte: de que maneira Satanás tenta nos enganar hoje? Porque ele deu o jeito dele aí para enganar Adão e Eva. Inclusive, amigo ouvinte, o perigo é tão grande dos enganos satânicos que ele enganou até essa parte de anjos, E anjos, que No eram céu. seres perfeitos, seres né, Albênio? perfeitos, e caíram na lábia Isso. dele. Imagina o que ele não faz conosco, né? Que somos acometidos pelo pecado e temos a mente totalmente fraca em relação à mente. Debilitada, né? Comparado Debilitada. à mentalidade de um anjo, nós Exatamente. temos a mente debilitada. Debilitada. Então, veja o que esse anjo não é capaz de fazer com a humanidade. Ele tem anos e anos de estudo do ser humano, ele sabe aquilo que você gosta, ele sabe aquilo que você tem medo, ele sabe de toda maneira, tudo que ele puder fazer para afastar você de Jesus, ele vai fazer. Se você desejar estudar a Bíblia, ele vai lutar para não deixar você estudar. Verdade. Se você quiser seguir o caminho apresentado por Deus, ele vai lutar para não deixar. Ele vai usar pessoas, vai usar ocasiões, vai usar coisas para não deixar você se aproximar de Deus. Porque na mente dele é mais ou menos assim, queridos. Se eu me perdi, ninguém mais se salva. Verdade. Se eu for ser destruído, então levarei muitos comigo. Essa é a ideia dele. Olha só o que se coloca aqui agora. De que maneira Satanás tenta nos enganar hoje? 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14 e 15. Carta de Paulo aos Coríntios. A primeira, né? A segunda carta. 2 Coríntios, Novo Testamento, capítulo 11, verso 14 e 15. Como é que diz aí, Denilson? Vamos lá, meus queridos. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Olha. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarce e apresente-se como pessoas que fazem o bem, mas no fim eles receberão exatamente as suas ações que merecem. Olha só que texto. Aí fala claramente, né, que Satanás ele se transforma em anjo de luz, ou seja, ele se disfarça de coisa boa, Denilson. E não só ele, né, Albênio, mas os anjos também, que foram expulsos do céu com ele, eles podem fazer a mesma coisa que ele. Então, de acordo com esse texto, anjos podem se transformar em pessoas, por exemplo, para levar avante a obra de Satanás, o engano. Verdade. Isso Verdade. no campo religioso, no campo político, né, na política, nos governos, em todo lugar ele está. Pelo texto bíblico aqui, Albênio, ele pode se transfigurar até em pessoas que já faleceram e se apresentar a outros e enganarem pessoas. Muito interessante. Nós vamos ver isso mais para frente, mais detalhes sobre isso. Então, fica atento no programa Escola Bíblica, porque tintim por tintim na Bíblia nós vamos estudar ponto a ponto. Olha outra pergunta. Contra quem o inimigo, que é Satanás, está especialmente irado em nossos dias? Ele tem uma raiva, ele tem um ódio contra um grupo. Agora, que grupo é esse? Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 12, verso 17. Repito, Apocalipse 12, verso 17. Como é que está escrito aí, Denilson? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar
com o restante da sua descendência, o que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Olha só, que interessante. Irou-se o dragão Contra a mulher. Esse dragão, a Bíblia já diz ali, em Já Apocalipse diz quem 12, foi, né? 12, 9, Quem é? que é Satanás, né? E quando a gente abre a Bíblia em Efésios capítulo 5, nós descobrimos ali que a mulher em profecia é igreja. Igreja. Então irou-se Satanás contra a igreja. Que igreja é essa? Que te dizem aí? O que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Olha que coisa interessante. Essa é a igreja que ele está perseguindo. Não é todas, então? Não é todas. Tem um Ele grupo em especial. Tem um grupo especial aqui no Apocalipse, que é o que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Que coisa impressionante. Então, essas duas características apresentam agora no cenário desse grande conflito a igreja de Deus. A igreja verdadeira. A igreja verdadeira. É onde Satanás está irado, contra essa igreja verdadeira. Exatamente. Então, até porque Albênio, uma igreja falsa não vai Albênio, suscitar ira. acaba aquela teoria que os mandamentos de Deus passaram. Porque o Apocalipse fala aqui, no 12, que Satanás está irado contra o povo que guarda os mandamentos de Deus. Exatamente. E tem o testemunho E tem o testemunho de Jesus. que nós iremos mais para frente estudar sobre esse testemunho de Jesus e sobre os mandamentos de Deus. Será dois Exatamente. estudos distintos falando das duas coisas aí apresentadas. Por fim, a última pergunta de hoje vai trazer o seguinte: como é possível vencer Satanás? Efésios 6, 10 a 18. Efésios 6, 10 a 18, Denilson. Quanto mais sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestível de toda a armadura de Deus, para ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal. Isto é, os governos e autoridade e poderes que dominam este mundo de trevas espiritual. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceres inabaláveis. Assim mantenha-se firme, com o cinto da verdade e a couraça da justiça, calçando-se com o evangelho da paz. Nosso Salvador. E use o escudo da fé, com o qual você poderá apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esses versos, amigo ouvinte, mostra que nós devemos, é um convite que Deus faz para que nós possamos vestir a armadura de Deus. E a armadura de Deus é composta de várias peças que nos protege contra as ciladas do inimigo. Leia depois todo esse capítulo, porque esse capítulo de Efésios 6 vai trazer ponto por ponto que você pode se proteger das mentiras, dos enganos satânicos dos últimos dias. Verdade, Albênio. E a própria palavra de Deus nos mostra como vencer a cilada de Satanás, né, Albênio? Nos revestimos de tudo aquilo que é de Deus. Então, amados, aí está a receita para vencer Satanás. Exatamente. Nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Amém. Nós vamos ouvir agora um louvor. Qual o louvor, Gleison? A Deus pertencemos. A Deus pertencemos. Amém, queridos? Nós vamos ouvir esse louvor e que ao ouvir esse louvor possamos tomar a decisão hoje de seguir nos passos da fé rumo ao céu. Seguir na fé de Jesus. Porque temos um inimigo trabalhando contra nós dia e noite, nos acusando e nos levando para longe de Deus. Mas Deus, através do seu Santo Espírito, está trabalhando na nossa vida para nos levar para perto dele. Amém? Amém. Programa Escola Bíblica. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus por mais um momento especial que tivemos hoje na presença do Senhor aqui no Escola Bíblica. Estudamos juntos aqui a origem do mal. E através desse tema, à luz da Bíblia, podemos entender que em um mundo que era perfeito, sem dor, sem morte, sem conflitos, infelizmente chegou aqui um ser que outrora era um ser perfeito, honrado por Deus,
líder dos anjos do céu, em um lugar perfeito, que era o céu, começou o surgimento do mal, do pecado. Então, ao ser expulso de lá por não querer voltar atrás das suas falhas decisões, ele continuou a levar a sua obra de engano, de mentira e de destruição através dos séculos aqui na terra. Nós queremos mandar um abraço para o nosso querido irmão Branco Cabeleireiro, que nos acompanhou em mais um programa Escola Bíblica e fez um comentário muito importante. Eu queria só citar um pouquinho do que ele comentou, que foi de como Lúcifer era honrado no céu. Lúcifer foi entregue a ele posição de honra no céu. Infelizmente, Lúcifer não quis continuar como ele queria alcançar algo que não deveria ser alcançado. Ele queria ser semelhante a Deus. E aí, Deus foi dando chances e mais chances para ele voltar atrás. Infelizmente, ele não quis e ele tornou-se Satanás, o adversário, o inimigo das nossas almas. Um abraço, querido amigo, irmão Branco Cabeleireiro. Que você possa continuar conosco. Seja bem-vindo à família do Escola Bíblica. Hoje foi uma bênção o estudo. Eu me senti abençoado. E creio que você aí que nos ouve nessa tarde de sábado também foi ricamente abençoado. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe você fortemente na fé de Jesus. Quero me despedir aqui ao nosso irmão Denilson, ao nosso irmão Gleison, ao nosso irmão Leandro, que está participando conosco aqui da equipe do Escola Bíblica agora. Que Deus abençoe vocês, meus amigos. E obrigado por mais um programa e mais um estudo bíblico. Obrigado, Albênio. Obrigado, Gleice. Obrigado, Leandro. E obrigado a todos que nos ouviram até agora, né? Espero que o Espírito Santo esteja trabalhando em seu coração e a cada dia, cada um chegue mais próximo do nosso Salvador. Quero mandar um abraço especial para minha irmã Lindalva e o meu cunhado Carlos, que está nos ouvindo do Recife, Albênio. Olha só. Ela mandou para mim que está lá com o radinho ligado. Através do aplicativo? Através do aplicativo da Cupira FM. Amém. Um abraço para minha esposa também, Júcia Oliveira, e para meus pais também. Um abraço e falar para eles que eu amo muito eles. Amém. Gleison, algum abraço aí também? Quero agradecer pelo programa, me senti também abençoado. Um abraço para os nossos amigos aqui, Albênio, Edenilson e Leandro, e você aí de casa, e convidar para você todo sábado, de 1 às 2 horas da tarde, ao ver o nosso programa. Deus te abençoe. Amém, queridos. Quero mandar também um abraço aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham através do canal do YouTube, o Alto Clamor. Que Deus abençoe você grandemente. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixa o like, deixa o comentário e compartilhe os vídeos, compartilhe a esperança. Quero aproveitar esse momento final para mandar um abraço ao nosso irmão Paulo Henrique, está lá na cidade de Agrestina, também deve estar nos acompanhando através do aplicativo da Cupira FM, e ele disse aqui, uma pergunta simples: o que é pecado? Pecado, segundo a palavra de Deus, amigo ouvinte, é a transgressão da lei. Transgressão da lei de Deus. A desobediência aos mandamentos de Deus configura-se em pecado. E nós vamos ver isso mais na frente, através das próximas lições. Que Deus abençoe vocês grandemente. Esse foi mais um Escola Bíblica. E lembre-se, aqui está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os vejo no próximo programa Escola Bíblica, aqui na Cupira FM.